De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, e ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a terra a vocês, a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Senhor, respondeu Gideão. Gideão respondeu: como posso libertar Israel? Meu plano é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu quem está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa e preparou o cabrito, e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o Senhor, e o anjo de Deus, lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponham sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Amém? Se assente, fique à vontade. Nós vamos falar sobre Gideão, o libertador. Todo mundo conhece a história de Gideão. Gideão foi um dos 15 juízes de Israel. A gente vê que na época dos juízes não havia rei sobre Israel. Todo mundo lembra que antigamente Deus falava, na época de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, era através do profeta Samuel, era através dos profetas. Era um tempo onde não era monarquia, era teocracia. O que é a teocracia? Deus falava através do profeta e o profeta transmitia a mensagem ao povo de Israel. E a gente vê que o povo de Israel vira para Samuel e diz que eles queriam a nação, queriam um rei como as outras nações assim tinham. E Samuel ali ficou indignado com o povo.
mas esse rei, vocês vão ter que pagar imposto, vocês vão ter que trabalhar para esse rei. E assim o povo quis, porque o desejo sempre do povo de Deus é se converter, mas se converter e continuar querendo ser a mesma coisa. Esse era o desejo do povo de Israel. Deus liberta o povo ali de Faraó, mas eles viram para Samuel e dizem: olha, nós queremos ter um rei como as outras nações assim o tinham. E por que eu estou falando sobre Samuel lá atrás? Porque aqui na época dos juízes não havia rei em Israel. Nessa época aqui, o texto de Jeremias 17, 6 e 21 e 25, diz que cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, na época dos juízes, cada um olhava e dizia: eu acho que assim é certo e assim eu vou fazer. E infelizmente é o que nós estamos vivendo hoje, né? Cada um faz o que acha ser certo. Ninguém, muitas vezes o povo de Deus não para analisar a Bíblia, e sempre se repetia um mesmo ciclo no meio do povo de Israel. Havia obediência e logo depois desobediência, ou seja, o povo obedecia a Deus por um tempo e depois esse povo se afastava de Deus. E por eles obedecer um tempo e se afastar de Deus, o que acontecia? Quando eles se afastavam de Deus, Deus permitia que o inimigo viesse, atacasse e oprimisse o povo de Israel. O texto lindo aqui, nós vimos que o povo, eles plantavam e vinha o inimigo e roubava. Imagina você plantar uma horta, fazer uma lavoura, e você prepara tudo, e a hora que aquela lavoura começa a germinar, a hora que chega a colheita dos frutos, vem alguém e rouba aquilo que você plantou. Era isso que estava acontecendo no meio do povo de Israel. E muitas vezes nós perdemos terreno para o inimigo. O Tiago disse que nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então o povo obedecia. Quando o povo se rebelava contra Deus, se afastava contra Deus, o que acontecia? Vinha o inimigo. E quando o povo se arrependia, Deus mandava um juiz para libertar esse povo. Durante 7 anos, como eu disse, Deus permitiu que os midianitas viessem e devastassem a terra que manava leite e mel. Só que Deus chamou Gideão para mudar a história do povo de Israel. E Deus chamou a mim e a você, segundo Jeremias capítulo 1, antes que nós nascêssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos consagrou e nos designou profeta às nações. Então, antes de nós nascermos, o Senhor já tinha um propósito escolhido para mim e para você, mudar a história. Daqui a gente vê que Gideão foi escolhido para mudar a história de uma nação, de um povo, de milhares e de milhares de pessoas. E isso muitas vezes pode nos assustar, mas Deus nos chama. Às vezes Deus não chamou você para mudar uma história de uma nação, mas chamou você para mudar a história de uma única pessoa, de uma família, de um casal. Então nós temos que nos colocar como luz em meio às trevas. Diga para o seu irmão: você é luz em meio às trevas. Amém? Então nós temos que aprender e entender esse chamado. É o que eu tenho repetido aqui algumas vezes, é a grande comissão. É o que Jesus disse: ide por todo mundo, prega o Evangelho. Aquele que crê vai ser salvo, que não crê vai ser condenado. Então nós temos que aprender a começar a ter desejo de fazer discípulos, porque quando nós fazemos discípulos, a obra do Senhor ela se expande, ela cresce. Então, vamos usar o exemplo aqui do pessoal do louvor. Quem toca tem que fazer um discípulo de quem toca violão tem que orar para Deus fazer um discípulo de violão. A bateria da mesma forma, no teclado da mesma forma, em todos os instrumentos tem que ter um discípulo. Por quê? Às vezes, se alguém faltar, uma vez quando eu trabalhava aqui na Rua 20, eu arrumei um estoque, eu comecei como office boy, eu era, vamos dizer assim, como que você fala? Caxias, Severino. Eu era o Severino da empresa, eu fazia de tudo. Como o Isaac já deu testemunho quando ele entrou lá na Belcar, era o Severino, Isaac. Tanto é que Deus o promoveu agora, porque conhece um pouco de cada coisa. E assim eu comecei com office boy, tinha uma sala lá que era um depósito, tinha algumas coisas lá estocadas e estava muito bagunçada. Aí o meu patrão disse: você vai organizar tudo isso aqui. Eu peguei, fiquei ali quase uma semana organizando aquele negócio. Falei: está pronto. A hora que ele entrou, ele perguntou: onde que está tal? Assim, eu falei para ele: não, eu sei onde está tudo. Aí ele perguntou:
chegou para mim assim: se você morrer, se você não vier no dia e eu precisar de alguma coisa dentro desse estoque, ou seja, eu fiz tudo, mas não etiquetei, não escrevi nada, eu só organizei. Então a gente tem que aprender a fazer discípulo, não é verdade? Faça discípulos, ame almas, busque por almas, evangelize, pregue a palavra, fale do amor do Senhor, para que a gente possa entender como Deus chamou Gideão para mudar a história de Israel. Nós possamos mudar a história, quem sabe, de uma pessoa no trânsito, na fila do banco, na fila de uma loteria, dentro da igreja. Às vezes vem pessoas na igreja e você pode perceber, a pessoa que ela nunca veio, você nunca viu ela na igreja, se ela veio na igreja é porque ela está procurando alguma coisa nova, ela está procurando uma igreja, ela está procurando uma resposta de Deus. É o momento certo da gente entrar com a palavra. Então Gideão foi chamado para mudar a história. Fala para o seu irmão: mude a história de alguém. Amém? Só que quando nós falamos disso, nós começamos a olhar as nossas fraquezas, né? Como eu disse aqui para os meninos dos jovens aqui, acabou o culto de jovem, eu disse assim: ó, no próximo culto você prega e dirige, você prega e dirige, você prega e dirige, você prega e dirige. Só vi os irmãos regalando o olho assim, falando: né? E a gente começa a olhar para as nossas fraquezas, para aquilo que somos, né? E a gente tem que ver que Gideão, quando Deus chamou ele era um pouquinho covarde, ele era um pouquinho medroso, porque Deus chama ele e diz assim: vai nessa tua força, homem valente, porque eu sou contigo. Mas ele questiona e diz assim: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu plano é menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Ou seja, ele olhou aquilo que ele era, ele não olhou aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Então Gideão, ele serve de ânimo para quem tem dificuldade de aceitar a si mesmo. Gideão serve de ânimo para mim e para você. Só que antes de Deus usar alguém, antes de Deus usar Gideão, ele teve que tratar de dúvidas que Gideão tinha. Nós temos que entender que dúvidas, elas são empecilhos para a nossa fé, assim como foi para a fé de Gideão. Então, antes do Senhor te usar, ele vai ter que te tratar. É aí que muitos param, porque o tratamento de Deus não é fácil. Paulo disse assim: dura coisa é cair na mão do Senhor. Então, Jeremias, Deus disse assim: vai, desce a casa do oleiro, e lá eu vou te fazer um vaso novo. Quem quer ser usado por Deus, levanta a mão. Amém. Quem quer ser usado por Deus, levanta a mão. Amém. Agora, quem quer ser tratado por Deus para ser usado? Amém. Tratado por Deus para ser usado. Viu como o negócio muda? Alguns levantam a mão, outros não levantam, né? Então a gente tem que entender que essas dúvidas eram empecilhos. E essas dúvidas que Gideão tinha, elas são expressas em 4 perguntas dentro desse texto. Primeira pergunta: Deus se preocupa mesmo? Segunda pergunta: Deus sabe mesmo o que Ele está fazendo? Terceira pergunta: Deus vai cuidar mesmo de mim? Quarta pergunta: Deus cumpre suas promessas? Então nós vamos estudar essas perguntas, porque o povo estava sendo saqueado, roubado, envergonhado, né? E Deus vira para um homem que, se você percebeu no texto, Gideão, ele estava malhando trigo num tanque de prensar uva para esconder do midianita. Tamanho era o medo, porque era um tanque de prensar uva, não era um tanque de malhar trigo. Então ele estava querendo esconder, porque ele estava com medo. Porque o texto aqui diz que eles eram como enxames de gafanhoto, era impossível contar os homens e os seus camelos, invadiram a terra para devastar, e por causa de Midian empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Você já prestou atenção que a humanidade só busca a Deus quando o negócio está totalmente adverso, não tem mais solução? Eu vi uma frase que dizia assim: Deus não é revista da Avon, a Bíblia não é revista da Avon que você abre só para fazer pedido. Então a gente vê que o povo empobreceu tanto, e só depois que eles empobreceram que eles buscaram a Deus.
Então vamos à primeira pergunta. Vamos ver se está prestando atenção. Qual é a primeira pergunta? Deus se preocupa mesmo. Eu perguntei, você não lembrou? Dê a dica. Deus se preocupa mesmo? Você já fez essa pergunta? Para a sua situação, para a vida, para a humanidade? Se olha para a situação e pergunta: será se Deus está vendo mesmo? Será se Deus atenta para o que eu estou passando? Porque a resposta de Gideão aqui no verso 13, quando o Senhor nos chama, ele foi assim: mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Só que eles estavam entregues às mãos de Midian, não é porque dos midianitas, não é porque Deus queria que eles sofressem, é porque eles pecaram contra Deus e o inimigo veio como uma forma de juízo. Eu vi uma frase, eu não me lembro desses grandes pais da fé aí da igreja, que quando Deus quer julgar uma nação, ele levanta um rei ímpio para julgar a nação. É o que estamos passando no nosso país. Deus quer julgar o Brasil se arrepender, e está esse caos na política aí. Quem fala a verdade hoje, você já viu que ele é perseguido? Hoje, se você falar alguma coisa que é verdade, você é perseguido, você é rechaçado, você é questionado e corre o perigo de ser preso. Porque é uma inversão de valores que nós estamos vivendo hoje, muito grande. Como o França disse ali, massacrado. Hoje você é massacrado, hoje você é zombado. Ainda mais se você disser que você é crente, você é zombado, você é escarnecido, duvidam de você, né? Olha para você e diz assim: ei, cadê esse Deus seu que não faz nada? E era mais ou menos assim que Gideão estava vivendo. Por isso ele perguntou: o Senhor nos desamparou. Então Deus aqui, Gideão, ele questiona a Deus. E muitas vezes nós somos tentados a fazer essa mesma pergunta que Gideão fez: o Senhor me abandonou? O Senhor não está se preocupando comigo porque o Senhor não está fazendo nada? Se você ler o texto do livro de Abacuque, Abacuque também começa a questionar Deus: Deus, por que o ímpio prospera e o justo sofre? Deus, por que quem busca o Senhor, teme ao Senhor, sofre? Quem não busca o Senhor tem mais do que quem busca o Senhor. E a gente tem que entender, né, que quando muitas vezes nós fazemos essa pergunta, né, o Senhor se preocupa mesmo? Quando o Senhor responde que preocupa mesmo comigo, com você, lá no fundo tem uma frase assim, com um tom de questionamento: será? Não é? Se olha para a sua vida, olha para a situação, aí Deus fala assim: eu sou contigo, não temas, eu não te deixei, eu não te desamparei, eu continuo sendo o seu Deus. Aí você começa a analisar e começa a dizer: será? É o que eu, muitas vezes, quando eu precisava de dinheiro, quem nunca precisou de dinheiro? Precisava de dinheiro para coisas mínimas, coisas básicas, para uma compra para casa, para pagar uma energia, para fazer alguma coisa, enfim, coisa básica, não era nem luxo, não era nada, era coisa básica. E eu ia orar com alguém, de um profeta, que é o que Deus usava, e Deus virava para mim através do profeta e falava um negócio que eu não entendia, ou que me deixava indignado. Hoje eu entendo. Deus virava para mim e falava assim: não temas, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu ia embora para casa indignado com aquele negócio. Eu falava assim: Deus, esse tal de graça não enche barriga não, esse tal de graça não paga conta não. Esse era o questionamento. Mas Deus estava me levando a entender que, apesar de eu não ter o dinheiro, eu tinha a graça dele que estava me sustentando para suportar as adversidades. Então, às vezes você não tem o que você precisa, mas a graça de Deus te basta. Paulo questiona a Deus e diz: Senhor, por que esse espinho na carne, né, um mensageiro do diabo, foi enviado ali? E a gente vê que a resposta foi essa: minha graça te basta. Então, se você questiona a Deus, será? É porque está focando apenas no problema. O Gideão estava dizendo: Senhor, se o Senhor se preocupa mesmo, por que o Senhor não faz nada pelo seu povo? Cristo Jesus, ele foi questionado com a mesma pergunta ali naquela passagem onde ele
25, Mateus 8, 25 e Marcos 4, 38. Fala a mesma coisa. Jesus estava ali dormindo. Já viu essa passagem? A tempestade veio, os discípulos ali remando. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. E o questionamento foi: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, Jesus, o Senhor está vendo aí, ó, vento, mar está bravio, e o Senhor está dormindo, o Senhor não faz nada. Só que essas palavras, Mestre, não te importa que pereçamos, ela está expressando mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Fala ao seu irmão assim: cuidado com as suas orações. Porque às vezes, irmãos, é mais fácil reclamar de Deus do que descansar dele. E muitas das nossas orações são reclamações. Quem já orou reclamando? Já orou reclamando? E ora reclamando embasado na Bíblia, né? Só que a motivação é errada. Porque não é um orar confiando em Deus, é um orar de questionamento, é um orar de crítica. Então, essa pergunta dos discípulos mostra questionamento. Então a gente tem que entender que a causa do desespero dos discípulos não era a tempestade, mas a falta de fé. O perigo era a incredulidade que estava dentro deles, não era a tempestade que estava ao redor dele. Então nós temos que ter cuidado com esse sentimento que surge no nosso coração. Será que Deus se importa mesmo conosco? Será que se importa mesmo? Porque nós muitas vezes concluímos de forma apressada, né, que Deus está indiferente à nossa dor. E Ele não está indiferente à nossa dor. Ele não está indiferente. É igual aquele vídeo que correu, eu já falei dele aqui uns dias atrás, correu aí na internet, no WhatsApp. O senhor vai cortar o cabelo no salão, e ele está com a Bíblia no colo, né, e lendo ali a Bíblia, e o barbeiro diz para ele, Deus não existe. E ele ali fica meditando, pensando, analisando aquele questionamento, e não fala nada. Enfim, ele pega e sai. Quando ele sai ao salão lá fora, ele vê um rapaz encostado na porta de vidro do salão, com um cabelo bem grande, um homem, um cabelo bem grande. Aí o que acontece? Ele pega e vira, volta no salão, entra e fala assim para o barbeiro: barbeiro não existe. Aí ele pega, é questionado e diz assim: mas como não existe? Eu estou aqui, acabei de cortar o seu cabelo. Aí ele diz assim: esse é o grande problema da humanidade, Deus existe. O problema é que a humanidade não vai até Deus. O rapaz estava com o cabelo lá fora, grande, só que ele não foi até o barbeiro cortar. Esse é o grande problema, esse é o grande questionamento quando vem essa pergunta: Deus se preocupa mesmo comigo? O Senhor me desamparou. Mas quando nós estamos com esse tipo de sentimento dentro do nosso coração, é um grande sinal, sabe de quê? De que nós, nos afastamos do lugar secreto, nos afastamos de orar, nós paramos de confiar, nós paramos de depender de Deus através da nossa oração. Então, se há esse questionamento: Deus se preocupa mesmo comigo? Se eu não está fazendo nada, Deus, é porque alguma coisa está errada, não com Deus, porque Ele continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8 diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Ele não mudou. Amém? Essa foi a primeira pergunta: Deus se preocupa mesmo? Segunda pergunta que Gideão fez. Lembra que nós estamos falando de Gideão? Ele fez a seguinte pergunta para Deus: Deus sabe mesmo o que Ele está fazendo? Será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Pergunta do seu irmão: Deus sabe o que Ele está fazendo? Sabe por que Gideão questionou? Deus, o Senhor sabe mesmo o que o Senhor está fazendo? É porque ele questionou a sabedoria de Deus quando ele foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. Da mesma forma, Moisés questiona a Deus. Quer ver? Vamos lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo é fácil de achar. Gênesis, Êxodo. Êxodo capítulo 3, verso 7.
Show? Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu: olha aqui, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, Gideão questiona a Deus e Moisés questiona a Deus, dizendo: quem sou eu para libertar Israel dos midianitas? Quem sou eu para libertar Israel das mãos de Faraó? Eu aprendi uma coisa, até o Mateus disse isso na pregação, ele me copiou, é plágio, ele tem que pagar direito autoral, Mateus. O grande sinal de que uma pessoa é chamada por Deus, você sabe qual é? A fuga. Quem é chamado por Deus, ó, ele corre, mais do que o diabo foge da cruz. Ele sempre arruma desculpa: eu não tenho tempo, eu tenho minha família para cuidar, eu não tenho dinheiro, eu não sei falar, eu não conheço de Bíblia, eu isso, eu aquilo, mas ele nunca reconhece que não é ele que vai falar, é Deus que vai falar através dele. Então, se você foge de Deus, do seu chamado, é um grande sinal de que você é chamado por Deus. E todos nós somos chamados por Deus. O problema é que há muitos Jonas dentro da obra do Senhor. Grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. E nós sempre queremos transferir responsabilidade. Não, isso é para o pastor, isso é para o presbítero, isso é para o diácono, isso é para o evangelista, isso é para os obreiros. A minha Bíblia diz assim: ide por todo mundo, prega o evangelho. A Bíblia não diz assim: ide pastor, ide obreiro, ide evangelista, ide diácono. Não, a Bíblia diz: ide. Faz assim para o seu irmão: ide. Em outras palavras, ide depressa evangelizar. Evangelize, irmão. Então, Deus dá ordens e também nos capacita para cumprir essas ordens. Quando Deus dá uma missão para mim e para você, a tarefa única e exclusiva nossa, sabe qual é? Obedecer. Quando Deus te der uma tarefa, olha para mim, quando Deus falar para você fazer alguma coisa, Ele vai capacitar você. Você acha que Deus é tolo? Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus é estúpido de dar alguma coisa e não nos capacitar? O problema nosso é que nós queremos sempre estar: nossa, eu tenho que conhecer a Bíblia de cabo a rabo, tem que ler Bíblia, tem que estudar, tem que orar, tem que jejuar. Mas se você não der o primeiro passo de aceitar, nunca Deus vai te usar como Ele quer usar. Nunca. Provérbios ou Eclesiastes diz assim, se eu não me engano, Eclesiastes, Provérbios 3 ou Eclesiastes 3: quem olha vento nunca vai semear. Ou seja, quem olha dificuldade nunca vai fazer nada para Deus. Nós sempre temos a desculpa de dizer assim: não, quando as coisas melhorarem. Nunca melhora. Minha filha disse esse dia para trás: pai, você já viu que todo ano, quando tem Réveillon, nós estávamos falando de Réveillon, todo mundo fala assim: esse ano vai ser melhor. Esse ano vai ser melhor. Você vê a cabecinha dela, ela tem 6 anos. Eu entendi o questionamento dela, tipo assim: vai ser melhor e não muda. Mas a culpa é do ano? A culpa é de Deus? A culpa é da sociedade? Não, a culpa é minha, a culpa é sua. Então nós temos que aprender que temos que obedecer. E obedecer apesar do que nós vemos, obedecer apesar do que nós sentimos, e obedecer apesar das consequências. Isso é fé. Você não vê, você não sente, e quando você obedece
obedece a Deus, tem consequência. Você quer ver uma consequência de servir a Deus? Sai na rua aí, nos valados, nas favelas, na esquina, e vai na esquina aqui de baixo, aqui, ó, na pracinha, tem muito drogado, onde tem sem teto, ou em qualquer âmbito da sociedade aí, chega, ó, Jesus te ama. As pessoas vão, você é doido, seu crente, os pastor roubas, se Deus seu aí não faz nada, vai te questionar. E aí você vai, pastor, não vou pregar mais não, eu fui lá. Eu pensei que eu ia ser bem recebido. Ei, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Bem-aventurado é o que é perseguido por causa do meu nome. Se está sendo perseguido, irmão, dá glória a Deus. A gente tem que incomodar. Crente que não incomoda o inferno não está sendo muito crente, não. É incomodar lá em joelho, na chatice, não, tá bom? Então, ter fé significa obedecer a Deus. Se não existisse fé, ninguém poderia viver no mundo. Por quê? Nós demonstramos fé ao entrar no ônibus, no avião, ao alimentar, ao atravessar a rua, ao subir no elevador. Esses dias eu fui num prédio, irmão, que eu pensei que eu ia parar lá no céu. Eu nunca vi elevador tão rápido desse jeito. Eu subi no trem, falei, fez até assim minha perna para baixo. E para descer deu frio na barriga. Eu falei, ei, esse trem vai bater lá embaixo, não vai parar. Foi rápido demais. Por quê? Fé. Você demonstra fé. Quando você entra no avião, quem garante que o avião não vai cair? Atravessar a rua, quem não garante que alguém vai furar o sinal? Por quê? Você confia naquele sinal vermelho que está ali, né? É um tipo de fé. Então, o problema é que existem vários tipos de fé. O problema é o objeto da fé. Tem vários tipos de fé. É igual, sempre uso um exemplo. Quem tem carro e foi no mecânico, esse dia foi essa semana. Eu limpei o bico injetor do carro. Qual outra coisa que eu fiz? Foi essa semana, anteontem. Troquei a pastilha de freio, o disco de freio do carro. A hora que freava, estava ferro com ferro, sabe? Fazendo aquele barulho bem alto. Eu peguei e fui trocar. Cheguei lá no mecânico, troca isso aí para mim. Você pode me levar em casa? Eu posso. Ele pegou, eu fui dirigindo. Eu desci no carro, na porta da minha casa, abri o portão. A chave estava na ignição. Fechei o portão, virei as costas. Ele não me deu papel nenhum. Não me deu nada. Eu dei meu carro na mão dele. Vocês estão entendendo? Quem me garante que ele não ia subir com o carro e vender o carro, desmontar o carro? É um tipo de fé. Você já comprou alguma coisa no supermercado, né, numa loja de móveis? Você vai lá, compra, um exemplo, uma geladeira. Aí o pessoal da loja fala assim: olha, nós vamos ter uma pronta entrega. Daqui uma semana, 3 dias, nós vamos entregar. O que eles te dão? Um pedacinho de papel. Você vai embora para casa feliz? Não vai? Comprei uma geladeira, comprei um fogão, coisa nova. Quem garante que ele vai entregar? É um tipo de fé. Então, Gideão, ele pergunta para Deus: Deus sabe mesmo o que ele está fazendo? Ele não entendeu que Deus ia capacitar ele. Gideão não estava acreditando no chamado que Deus tinha na vida dele. E quantos aqui, quem sabe, não estão entendendo o ato de sabedoria de Deus? Se Deus te chamou, irmão, obedece. Não questione, não pergunte para Deus: Deus, eu mesmo? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Eu mesmo? Eu tenho certeza? E você faz essa pergunta, eu já fiz essa pergunta quando você vai pregar para muita gente. Você chega lá e eles te convida para ir num lugar e você vai, tem lá 100 pessoas. Eu já preguei em igreja grande, você chega lá e você perde o povo de vista, assim, ó, 100, 200, 300 pessoas. Aí na hora que você sobe no público, você mostra que você está forte, né? Na hora que você subir, o coraçãozinho fica assim, ó. Mas eu sempre tive mais facilidade de falar para muita gente do que para 1, 2, 3, 4, 5 pessoas.
Eu tenho mais facilidade, sabia disso? Para falar para muitas pessoas do que falar para uma, do que falar para duas. E quando tem muita gente, o negócio aperta, né, Lucas? Lucas eu pus ele para dirigir um culto aqui de jovem. O pastor está deixado aqui, é fera. Pode pôr um telão lá fora, se encher, pôr um telão lá fora e vai ser fera. Lucas veio fazer oração. Olha o microfone. Não, vai, é bom. O negócio apertou. Mas não desiste, não. Então, quem somos nós para questionar o que Deus está fazendo? Deus sabe o que Ele está fazendo. Fala para o seu irmão, Deus sabe. Amém? Então, se você questiona dizendo assim, eu vou dirigir um culto, vai vendo. Aquele pastor não pode falar nem para apresentar trabalho na faculdade, na escola. Vem, fala aqui, é o que eu falei. Pega ali o Salmo 119, 150 capítulos, 150 versículos. Lê pausadamente. Senhor, quando é feio, passou meia hora, você lê só o Salmo 119, aí você passa para o pregador. Pronto, fechou o pacote. Amém? Terceira pergunta. Deus vai mesmo cuidar de mim? Será que Deus vai cuidar? Josué disse assim, Ebenezer. O que significa? Ebenezer. Ebenezer. A Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus vai mesmo cuidar de mim? Deus deu uma tarefa para Gideão, na própria casa dele. Qual que era a casa dele? Vamos fazer uma retrospectiva. Deus chama Gideão. Ele aceita o chamado depois de questionar. Só que Deus deu uma tarefa muito difícil para ele, dentro da própria nação, na própria família. Qual que era a tarefa? Destruir os altares de Baal. E essa tarefa era uma tarefa muito difícil. Por que muito difícil? Por quê? O povo estava adorando um outro Deus. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, aí você tem aquele desejo de mostrar para a sua família que eles estão servindo a Deus de forma errada. Aí você pega e fala, reúne todo mundo lá no churrasco, no almoço. Aí você começa a falar, isso aí que nós aprendemos está errado. Isso aí, esse trem de adorar a imagem, esse jeito aí que nós adoramos aí, está errado. O que acontece? Corre que vai dar porrada, vai dar briga. Aí os mais velhos vão questionar e vão dizer, quem é você que pensa que não sei o quê? É igual quando a pessoa vai batizar nas águas, né? A pessoa, às vezes, a família mais tem origem católica. O Brasil em si, a origem dele é católica. E aí as pessoas começam a questionar. E essa tarefa era para mostrar, destruir os altares, era para mostrar para Gideão que Deus ia cuidar dele. Eu já aprendi uma coisa com Deus. Quando Deus chama, quando você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, Ele dá um sinal. Não sei se o Isaac lembra. Na antiga sala, quando foi o primeiro culto, entrou um rapaz, um menino de rua. Nós oramos por ele e aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Umas 2 ou 3 pessoas aceitou no primeiro culto. O que era Deus falando com Isaac, o líder, e com a igreja? Eu estou nesse negócio. Então, quando Deus está no negócio, Ele vai te dar um sinal inicial para aumentar a sua fé e mostrar que você está no caminho certo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. De mudar de lá para cá, todos nós sabemos que a igreja não tinha dinheiro. Nós mudamos, não mudamos? Nada faltou. Vida com Deus tem que entender que é pela fé. Então, por que Deus mandou Gideão destruir os altares de Baal? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, sim ou não.
E outra coisa, se nós não praticarmos a nossa fé em casa, como vamos praticar em outro lugar? A marca de um hipócrita é ser cristão em toda parte, menos em casa. Então, como nós vamos praticar a nossa fé em outro lugar, se não praticamos em casa? Aprende uma coisa, eu falei isso no domingo passado, se eu não me engano. O nosso primeiro ministério é a nossa família. O primeiro ministério que Deus dá para uma pessoa é a família. Só que o que acontece? Hoje eu já fiz isso e muitas vezes as pessoas invertem as coisas. Elas querem ficar muito na igreja, mas não cuidam da família. Presta atenção: Deus, família, depois igreja. Deus, família, depois igreja. Vou dizer pela terceira vez: Deus, família, igreja. Aí o que acontece? Aceito Cristo como Senhor e Salvador, fico enfurnado dentro da igreja 24 horas por dia, casamento é destruído, os filhos não respeitam o pai, uma desordem total dentro de casa, e ainda quer ser usado por Deus. Não vai. O pastor Cláudio Duarte, eu vendo um vídeo dele, ele disse que tinha um compromisso em Brasília, e a avó da mãe da esposa dele morreu, e a esposa dele vira para ele e diz assim: eu preciso de você no meu lado nesse momento. Sabe o que ele fez? Não vou mais. Deixou o compromisso da obra por causa da família dele. Ele está errado? Não está, não. Então, se não praticarmos a nossa fé em casa, como que Gideão ia praticar a fé dele em outro lugar? Então, a primeira guerra a ser travada por uma pessoa que é chamada por Deus, dentro de casa. Dentro de casa. Pai, filho, filho, pai, casamento. É dentro de casa. Depois que você vencer essa guerra dentro de casa, aí você vai estar apto para vencer guerra fora de casa. Então a marca de um hipócrita é ser cristão em toda parte, menos em casa. Antes de enfrentar o inimigo fora, ele precisava ter uma posição firme dentro de casa. Firme. Então, se você não tem fé, não tem sabedoria, não consegue pregar, falar de Deus dentro de casa, a hora que Deus te colocar diante de 300, 500 pessoas, não dou conta. É dentro de casa. É aqui, ó. É o que nós falamos do sábado que eu citei no exemplo do Lucas, não para diminuir ele. Era naquele momento que era o momento dele aprender, porque tinha poucas pessoas. As pessoas que estavam no culto conheciam a ele, tinham intimidade com ele. Aí nós brincamos com ele, mas foi um meio dele aprender. Imagina se eu ponho ele aqui para falar num culto de domingo, onde a igreja está lotada de gente. E normalmente, Deus é demais. Normalmente é assim. Já aconteceu isso comigo. É real, é verídico o que eu vou te dizer hoje. Lá em Aparecida de Goiânia, eu fui convidado para pregar na Assembleia de Deus. Eu pensei assim, era no começo da fé, né? Ô glória, lá é igreja pequenininha, quase não vai ninguém, então vai ser de boa, vai ser tranquilo. Esse era o meu pensamento, né? Eu pensei, vai ter só os irmãos lá que eu conheço, se eu errar não tem problema. Sentei, não era aqueles bancos de madeira, e eu sentei, cara, nem espirrar. Eu sentei no banco, no último banco, perto da porta. Não precisa não. Sentei perto da porta, obrigado. Sentei perto da porta, tinha uns dirigentes do culto. Se tivesse 6 irmãos na igreja, era muito. Aí eu sentei assim, eu sentei aqui e a porta estava do meu lado aqui. A hora que eu faço assim para trás e olho para a rua, irmão, como Jesus morreu na cruz, parou no ônibus. Eu nunca vi tanto crente descer no ônibus igual descendo daquele ônibus. Eu falei, misericórdia, Senhor, sangue de Jesus. Era outra Assembleia de Deus.
Nosso Deus, Ele faz desse jeito. Então, seja crente dentro de casa. Amém? Então, se Deus me usar para dizer que para você na igreja, você vai fazer tal coisa aqui. Você pode tremer, você pode espernear, você pode brigar com Deus. Faz. Viu? Faz. Uma irmã aqui uma vez eu peguei e disse assim para ela: ó, você vai liderar um encontro. Ela começou a chorar. Na hora, eu falei assim: você tem 30 dias, briga com Deus, se Deus mudar meu coração. Então, não tem como fugir, né? Tem uns irmãos aí que estão orando para o culto de jovem, enfim, já tem dois cultos, dois sábados que mudam, né? Acho que você está orando, querido. Está orando, Deus não faz ele ter culto hoje, não, tem que ser glória. Oi? Amém? Então, nós temos que ser crente. Amém? E servir ao Senhor. Porque o Senhor vai te preparar nessas pequenas coisas. Porque a hora que vier as grandes, porque quando somos fiéis em coisas menores, as maiores, Deus vai nos confiar. Fiel no pouco, no muito Deus vai colocar. Então seja fiel nesse pouquinho aí que o Senhor colocou na sua mão, e com certeza absoluta Deus vai colocar. E olha, maiores. Aí você sendo fiel na pouquinha, quando menos esperar, você olha para trás, tem um ônibus cheio de crente. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Ou então, sabe como que esse dia chega? Às vezes não vem na forma de um ônibus cheio, como veio na minha vida. Mas às vezes você está lá na escola, na família, no trabalho, e alguém fica endemoniado e só tem você de crente, e todo mundo sabe que você é crente. E aí todo mundo vai olhar e falar, vai ficar assim. Não vai fazer nada não, você vive falando de Jesus aí. E aí? Vai fazer nada? Expulso da chamada. E aí? Vai fazer nada não? Aí a hora, né? É igual eu vi um irmão, ele é lutador de boxe, ele chama Yorubá. Ele é daqui de Goiânia. Ele é fortão, ele é campeão aí das Américas aí, né? Você conhece ele? Yorubá? Ele é lutador de boxe. E ele é vou dizer afrodescendente, porque está filmando, não pode dizer legal. Já disse. Aí ele pega e ele é fortão, ele é baixinho, mas ele é parrudo. A gente congregou junto bastante tempo. Aí ele está dentro do carro dele e um cara vem, pá, fecha ele uma vez. E ele disse que já baixou o vidro e já falou: vou dar um jab de direita no queijo desse cara agora. Aí o cara também baixa o vidro e fala assim: ô meu irmão, você me perdoa em nome de Jesus? Ele era crente também. Então a gente tem que mostrar que é crente. É lá fora, ele diz: nossa, quem levou a porrada fui eu, não foi ele. É igual isso, aconteceu comigo, né? Eu contei esses dias para trás, um tempo atrás. O Mateus, nós temos um videogame lá, e foi pôr um jogo lá, né, no HD do videogame, e ele falou que era 10, né, Mateus? Era 10 reais na época. Aí voltou falando que era quanto? Aí ele desce do carro, vai lá e volta. Na hora que ele voltou de mão vazia, eu falei: deu alguma coisa errada. Eu fiquei dentro do carro com o ar ligado, esperando, era rapidinho. Aí ele pegou e voltou e falou: pai, é 80. E eu não estava num dia muito bom. Eu falei: eu vou descer e vou arrebentar, vou rodar baiana aqui dentro desse negócio de videogame aqui. Esse foi o meu pensamento. E eu cheguei lá já tipo assim: que história é essa? Você falou que era um preço, era outro. Não, não precisa ficar preocupado não, pode ir embora. Pode ir embora. Aí quebrou nas pernas, né? Provérbio diz assim: palavra dura suscita
No caso do boxeador e no meu caso, as respostas foram brandas. Desviou, furou. A dura traz ira. Como se eu cheguei lá e disse: ei, que negócio é esse? Se ele diz: o que negócio é esse? É o quê? Aí pronto, a briga estava feita. Então, Deus vai mesmo cuidar de mim. A orientação de Deus para Gideão: derruba os altares de Baal. Então, primeiro conserte a sua casa, a sua família, e depois o Senhor te usará. Quarta pergunta e última pergunta: Deus cumpre suas promessas? Cumpre? Amém. Oi? A seu tempo, bem lembrado. Deus cumpre as promessas no tempo dele. Os inimigos, já no capítulo 6, os inimigos de Gideão se ajuntaram e atacaram Gideão. Era a hora dele pôr a fé dele em prática. E temos que entender o seguinte: não é força nem violência, é pelo poder do Espírito Santo. E a promessa que Deus tinha para Gideão era: eu sou contigo. E Deus cumpriu o que prometeu na vida de Gideão. Se você olhar capítulo 7, com 300 homens, Gideão levantou mais de 30 homens. Então, Deus cumpre as suas promessas, porque Ele não é homem para mentir. Números 23, 19, Deus não é para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então houve uma série de questionamentos, uma série de lutas que Gideão teve que enfrentar, mas no final da história, Deus cumpriu as promessas na vida de Gideão. Então, vai acontecer vários desafios na minha e na sua vida, mas no final da história, Deus vai cumprir as promessas dele. E quando cumprir as promessas dele, hoje a gente vê, quando cumpre as promessas, a gente olha para trás, vai olhar para trás e vai dizer ou pensar mais ou menos assim: Deus estava comigo e eu não estava vendo. Hoje eu olho para trás e digo isso: Deus estava comigo e eu não estava percebendo. Deus estava me ensinando e eu não estava percebendo. Deus estava aumentando a minha fé e eu não estava percebendo, só estava questionando, só estava murmurando, só estava reclamando, porque eu não via, não conseguia enxergar um pau na frente da minha vista espiritual. E Deus, eu sempre digo, essa é uma explicação minha, Ele é um jogador de xadrez. Jogador de xadrez, ele pensa antes de mexer uma pedrinha, e ele mexe uma pedrinha com um propósito lá na frente. Gideão não entendia: ah, Senhor, o Senhor não faz nada, o Senhor cuida de mim e o povo. Mas lá na frente ele entendeu que ele ia ser um dos grandes juízes do povo de Israel. Então, hoje você pode não entender, mas quem sabe, e se você obviamente perseverar, você pode ser um pastor na frente, um grande tocador, um grande pregador, né? Uma pessoa que se destaca. Hoje eu vejo as pessoas que começaram, alguns que começaram juntamente comigo também, alguns são pastores, têm as suas igrejas, são líderes que exercem a sua função e fazem diferença no meio da sociedade. Então, que em nome de Jesus saia de você, que através de você saia um pregador, um cantor, né? Seja qual for a obra, a área que Deus vai te usar, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele vai te usar. E não é para desestimular a sua fé, não, mas os dias que nós estamos vivendo e da agora para frente, vai ser muito, 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 muito mais difícil pregar a palavra de Deus. Quanto mais os dias passam, os meses passam, os anos passam, mais vai ser difícil pregar a palavra, porque tudo hoje está culminando contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Mas céus e terra passará, a palavra de Deus vai permanecer, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Coloque-se de pé para a gente ler. Amém? Então oremos. Se há esses questionamentos, Deus se preocupa mesmo, Ele sabe o mesmo que está fazendo, Deus vai cuidar mesmo de mim, Deus cumpre suas promessas. Pai querido, Deus Altíssimo,
cabeças